Como eu gerencio o meu tempo e 7 dicas úteis para você aplicar na sua jornada. Meu nome é Nadine Souza, sou especialista e mentora de produtividade e performance. E o meu objetivo nesse vídeo é compartilhar com você como eu gerencio o meu tempo no meu dia a dia para realizar as minhas atividades, conciliar a questão do meu trabalho como empreendedora, as minhas mentorias, criação de conteúdo com os meus hobbies e tudo mais. E como você pode pegar essas dicas também e aplicar no seu dia a dia para você se tornar uma pessoa mais organizada, com mais tempo livre para você fazer as coisas que você gostaria na sua rotina e com certeza também aumentar a sua produtividade. Então, se você quer saber sobre isso, não esquece de acompanhar o vídeo até o final para você aprender aqui junto comigo. Só que antes de compartilhar com você tudo isso, eu quero te pedir, por favor, que se você achar esse conteúdo relevante e importante para você, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que elas também possam ter essa chance de aprender um pouco mais sobre produtividade, gestão do tempo, conhecer o meu canal e também estar por dentro de tudo isso que eu vou te ensinar por aqui agora. E se você está assistindo o vídeo, mas ainda não se inscreveu, não se esquece de se inscrever aqui para você receber as notificações, porque toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal e você não pode ficar de fora. Bom, então a primeira coisa que eu quero que você saiba e que você entenda é que toda essa questão de produtividade e gestão do tempo, na verdade, não caiu na minha vida de paraquedas. Eu sempre li muitos livros, entendi muito sobre várias técnicas e apliquei diversos métodos na minha vida até que eu pudesse encontrar o que realmente fizesse sentido pra mim. E dentro dessa jornada, tudo era um aprendizado diferente, porque existem muitos métodos que você vai encontrar por aí quando você estiver buscando assuntos relacionados à produtividade, gestão do tempo. O que eu considero mais importante, se você está buscando melhorar isso na sua vida? Muitas vezes, se você aplica 482 técnicas diferentes, isso só vai contribuir para você se sentir perdido, tá? Então é muito importante que você aplique poucas técnicas, escolha um método que você considera mais eficiente para você, e esse vídeo pode te ajudar um pouco nesse sentido, e fique com isso, sabe? Claro que no futuro, conforme você for melhorando a sua produtividade, a sua gestão do tempo, você pode aplicar coisas novas no seu dia a dia. Mas no começo, eu realmente indico que você escolha poucas coisas para aplicar, aplique elas de fato, busque essa melhoria no seu dia a dia e conforme você for evoluindo nessas ferramentas, e nesses métodos, aí sim você pode ir buscando lapidar isso para que se encaixe da melhor forma possível na sua rotina pessoal e no seu trabalho como um todo. Tá? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas aplicando muitas coisas ao mesmo tempo e isso só atrapalha a gente no sentido de confusão mental. Hoje, eu considero que eu uso poucas coisas, mas que são coisas muito boas e muito importantes para facilitar a minha vida, para me ajudar a ter as minhas demandas de uma forma mais organizada, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitas coisas, tenho muitos papéis e muitas responsabilidades, então eu considero que quanto mais eu conseguir gerenciar da melhor forma possível o meu tempo, mais eu vou conseguir aproveitar o meu tempo e fazer as coisas de uma forma mais eficiente e mais inteligente. Tá? Então eu quero compartilhar com você aqui o passo a passo do que eu aplico na minha rotina para que eu possa ter mais tempo para as coisas que eu quero fazer, e melhorar a minha produtividade como um todo. A primeira coisa que eu gosto de usar no meu dia a dia, na minha rotina e no meu trabalho, que me ajuda muito, é a questão de ter um calendário pessoal, onde eu tenho todo o meu dia e quase toda a minha semana 100% mapeada e separada por blocos de tempo. Esse conceito eu chamo de blocos de tempo, no inglês time blocking. O que significa isso? Significa você pensar que cada horário do seu dia você vai ter diferentes blocos de tempo para determinadas atividades. E se você deixa o seu dia muito aberto, ou a sua semana muito aberta, sem ter esse controle do seu tempo, muitas vezes você vai desperdiçar o seu tempo com coisas inúteis, com tarefas irrelevantes, com coisas irrelevantes. E às vezes você ter um calendário para você fazer a gestão da sua rotina, gestão dos seus compromissos, dos eventos que você tem ali no seu dia, já é uma coisa que já vai te ajudar bastante a colocar ordem nas suas coisas, para que você consiga melhorar a sua produtividade como um todo. Então a primeira coisa que eu tenho no meu dia é isso. A ferramenta que eu utilizo é o Google Calendar e eu tenho separado exatamente toda a minha rotina, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, todos os dias da semana, basicamente os meus principais compromissos e eventos que eu tenho para fazer. Então eu coloco o meu momento de leitura, eu coloco a minha academia, eu coloco o meu bloco de tempo que é dedicado para o trabalho, quando eu tenho médico, quando eu tenho dentista, quando eu tenho algum evento externo para participar, eu também coloco no meu calendário. Por que o calendário ele ajuda muito,
Ele ajuda no quesito de gestão de rotina. Então, se você não tem uma rotina e você está buscando construir uma, ele pode te ajudar nesse sentido. E organizar os seus compromissos e as suas demandas em blocos de tempo te dá a visibilidade de quanto tempo você realmente vai ter, às vezes, livre ali no seu dia. Porque muitas vezes a gente quer fazer coisas na nossa semana, a gente quer estudar, a gente quer tirar o atraso dos nossos cursos online, mas a gente não consegue ter uma visibilidade de quanto tempo a gente realmente tem para fazer essas coisas. Agora, quando você tem a sua vida organizada em um calendário, né, para fazer a gestão da sua rotina, tudo fica muito mais fácil. Você consegue ter essa visibilidade com mais facilidade, tá? Então, esse é o primeiro passo que eu aplico no meu dia a dia e eu faço toda a gestão da minha rotina e da minha vida em cima disso. Agora, a gente entra no segundo passo, que não é um segundo passo que a gente pode ignorar. Por quê? O calendário, ele vai te ajudar para que você possa fazer a gestão da sua rotina, né, e da sua vida, dos seus eventos e compromissos. Agora, com relação às coisas, às tarefas, né, as demandas que você tem no seu dia a dia para fazer, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, seja em projetos pessoais que às vezes você toca em paralelo, você vai precisar de uma ferramenta, né, ou de algum outro sistema para você também manter essas demandas e essas tarefas de uma forma organizada. E para fazer isso, eu uso uma técnica que se chama planejamento semanal. Então eu tenho o meu planner, né, que é um planner, uma agenda física, onde eu anoto toda semana, todo domingo, eu faço meu planejamento semanal. Então, como que eu faço, né, para fazer isso? Eu defino ali no domingo as minhas metas principais da semana. Então, eu tenho coisas importantes do meu trabalho que eu quero atingir, pequenas metas, né, mini metas da minha semana, coisas que eu quero atingir. Eu tenho coisas da minha vida pessoal, às vezes, que eu também tenho pra fazer. Eu tenho coisas relacionadas à minha vida espiritual ou de alguma outra área, assim, da minha vida, né, que é importante pra mim e que eu coloco ali também como uma mini meta. Então, ter essa clareza dessas mini metas ajuda muito a direcionar como que eu quero gastar o meu tempo naquela semana, né? Quais são as minhas tarefas mais importantes para que eu possa ter essa clareza. Porque senão a gente começa a semana meio que, mesmo tendo a gestão ali da nossa rotina no calendário, de uma forma muito acelerada, né? Se você só tiver ali o bloco de tempo do seu trabalho e não ter essa outra ferramenta para fazer a gestão das suas tarefas, pode ser que as coisas ali no seu trabalho elas fiquem muito soltas, muito desorganizadas, né? E que você não consiga aproveitar ao máximo ali da sua produtividade como um todo. Mas aí você pode estar se perguntando, ok, Nadine, já entendi que além do seu calendário você faz essa questão do planejamento semanal. Mas como que funciona isso na prática? Então, só para você entender, eu vou compartilhar aqui num videozinho a questão do meu planner, né, que eu uso e como que eu monto essas listas de tarefas. Mas, basicamente, o objetivo do calendário é ter os eventos e compromissos da minha vida e da minha rotina, né, atividades que eu vou fazer no meu dia a dia. Agora, o planner e esse planejamento semanal que eu faço, o objetivo é listar as atividades, as tarefas e as demandas que eu tenho no meu dia para fazer. Então imagina que ali no seu calendário, talvez você colocou um bloco de tempo específico para o seu trabalho. Mas se você não listar, criar uma lista de tarefas, né, e ir colocando as suas demandas, as coisas que você tem para fazer ali no seu dia, pode ser que você se perca com muita facilidade. Então a minha ideia por trás do planner é listar todos os dias as coisas que eu tenho para fazer no meu dia. O hábito que eu tenho, né, de fazer esse planejamento é sempre seguindo o método, que é, eu não durmo, geralmente, sem fazer um planejamento do meu dia na noite anterior, né? Então, ali à noite, eu separo alguns minutinhos antes de dormir para refletir sobre o dia que tá por vir, quais são as tarefas mais importantes que eu quero fazer, né? Para que amanhã eu já acorde pensando e tendo essa clareza do que vem pela frente, ao invés de ficar perdendo o meu tempo ali pensando, né? Caramba, o que eu faço? O que vem primeiro? O que é mais importante? O que não é? Então eu anoto isso no meu planejamento. Caso vão surgindo algumas demandas no dia que não estão planejadas na noite anterior, eu vou anotando isso conforme essas demandas vão surgindo para que eu não perca esse rastreio durante o dia, tá? E o planner, ele acaba sendo uma maneira bem fácil, assim, de você poder se guiar, né? Se você está começando a buscar alguma ferramenta para se organizar mais e melhor na sua vida pessoal e no seu trabalho. Claro que existem outras ferramentas também, depois eu quero fazer um vídeo explorando um pouco melhor sobre as ferramentas de produtividade que eu uso no meu dia a dia, né? Se você tiver interesse, já deixa o seu like nesse vídeo para que eu faça e que eu traga esse conteúdo para você. Mas o planejamento semanal e você usar o planner já pode ser uma ferramenta inicial ali para você ter mais essa organização no seu dia a dia, né? E conseguir fazer uma melhor gestão do seu tempo, das suas atividades e melhorar a sua produtividade.
Agora, uma outra dica e uma bem útil que você também pode usar aí nos seus dias, que tem 100% a ver com gestão de tempo no geral, é a chamada Lei de Parkinson. E o que significa essa Lei de Parkinson? A Lei de Parkinson, ela diz o seguinte, que o seu trabalho, ele vai ocupar o tempo que você está destinando para ele. Nossa, Nadine, e agora? Ficou difícil. Já vou explicar para você. A Lei de Parkinson, ela fala que quando a gente tem algo para fazer na nossa vida, seja aquele projeto que você está sempre procrastinando, seja algo no seu trabalho, sabe aquela tarefa que às vezes é difícil, mas que é uma tarefa importante que você não pode negligenciar e deixar de fazer, ou às vezes aquele estudo que você sabe que você tem que estudar para aquilo, que se você não estudar não vai dar certo, uma prova de inglês, uma certificação que você quer tirar, enfim, os modelos podem ser inúmeros. A grande questão da Lei de Parkinson é que, se você não destinar um tempo para fazer aquilo que você quer fazer, se você não planejar e não colocar na sua agenda, no seu calendário, você vai fazer quando sobrar tempo e olha lá. E ela é muito legal porque essa lei, ela explica o motivo que muitas vezes, quando a gente está na escola, quando a gente está na faculdade, a gente enrolava tanto para fazer os nossos trabalhos que os professores mandavam para a gente fazer. Quando o professor te manda para fazer um trabalho em casa que você não tem uma data específica, um prazo de entrega, você sempre vai enrolar e procrastinar até o último minuto, né? E muitas pessoas continuam fazendo isso mesmo depois de adultas, né? Procrastinando nas coisas, por quê? Porque elas não determinam prazos. Então, se hoje você tem atividades importantes na sua vida, que você quer tirar isso da sua lista de pendências, é muito bom que você se planeje e coloque um prazo para você fazer aquilo. Porque senão essas atividades vão ficar soltas, você sempre vai deixar para a última hora, simplesmente porque você não está planejando ou dedicando um tempo específico, né, na sua vida, na sua rotina, para você realizar aquela tarefa, né, que está tão às vezes ali consumindo a sua mente. É aquela típica coisa que todos os dias a gente acorda e a gente fica pensando, caraca, eu preciso fazer isso, caramba, eu preciso fazer. E se a gente não faz, isso vai ficar consumindo a gente até quando? Agora, além dessa dica da Lei de Parkinson, a gente entra em uma questão que é essencial, independente do que você usa para se organizar e para fazer a gestão do seu tempo. Se você não usa nada, fica tranquilo, você está no vídeo certo e no canal certo, porque eu quero muito te ajudar com isso. Que é a questão das priorizações, você saber priorizar as suas demandas. Porque pensa o seguinte, imagina que você tem ali seu calendário, então você já começou a organizar a sua rotina com o Google Calendar ou com alguma outra ferramenta. Além de se organizar com a sua rotina, você também você comprou um planner e está organizando ali as suas atividades no seu dia a dia e fazendo tudo aquilo lá. Só que imagina que o seu tempo no seu dia, no seu trabalho, ele é limitado. Então pode ser que você faça um planejamento em um dia, que surjam alguns imprevistos e você vai sempre precisar priorizar as suas atividades para que você não perca, né, esse tracking do que é mais importante, o que é mais urgente e o que não é. Sem priorização, muitas vezes a gente acaba, mesmo se você for uma pessoa organizada, se você não souber priorizar as suas demandas, é como se o seu tempo nunca fosse o suficiente para fazer aquilo que você precisa fazer. Quando você estiver montando a sua lista de tarefas, é muito importante que você saiba priorizar ali as suas tarefas e já facilite a sua vida, muitas vezes, grifando o que é mais importante ali naquele dia, né? Com base nas tarefas que você tem para fazer. O que você considera mais importante ali no seu dia? Eu sempre gosto de me fazer essa pergunta, né? Eu gosto de pensar assim, cara, se cair um meteoro aqui na Terra, o que eu não posso deixar de fazer nesse dia de hoje? Aí você começa a perceber que mesmo que você tenha, às vezes, uma lista muito grande de coisas para fazer, poucas coisas realmente importam e poucas coisas são tão relevantes assim. E você tendo essa clareza, fica muito mais fácil você saber onde você deve alocar o seu tempo, a sua energia, para que você possa aproveitar ao máximo e ter o máximo de produtividade ali no seu dia. Então essa etapa de priorização, ela é muito importante, né? Saber o que é urgente. Quando é urgente, muitas vezes é a questão de você largar o que está fazendo para você apagar o incêndio. Agora, se você só apaga os incêndios, você vai estar sempre deixando de fazer tarefas importantes e relevantes. Por isso que é importante a questão da organização, né? E você mesmo saber gerenciar essas prioridades no seu dia para você não se perder. A outra dica que você também pode implementar nos seus dias é o que eu chamo do Eat That Frog, ou começar pelo mais importante. E o que significa essa dica, essa técnica? É basicamente você fazer o seguinte:
Ao invés de você deixar as tarefas mais importantes que você tem para fazer ali no seu dia para depois, você começa o seu dia focando nelas. E eu já te explico por quê, qual que é a lógica por trás disso. Basicamente, essa técnica fala que muitas vezes, se a gente tem atividades importantes no nosso dia para fazer e a gente deixa isso por último, às vezes, no final do seu dia, você já vai estar cansado e exausto. E você não vai fazer o mais importante que precisa ser feito. Então, sabe aquela tarefa que às vezes no seu trabalho é você escrever aquele e-mail importante, montar aquela apresentação importante para um cliente, ou às vezes você fazer aquela reunião com o seu chefe que você já está procrastinando muito tempo. Atividades importantes são atividades que realmente vão te trazer mais resultado, né? E muitas vezes, se a gente só faz o que é conveniente pra gente, o que deixa a gente na zona de conforto, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar, nos nossos objetivos. Então, muitas vezes você pode confundir e estar ocupando o seu dia com muitas tarefas que não são relevantes assim, né? E se você faz isso, muito provavelmente você vai estar só se ocupando, né? E sendo uma pessoa pouco produtiva de verdade, tá? Então, a regra do Eat That Frog é, quando você se planejar, montar a sua lista de tarefa, comece pelo mais importante, sabe? Sabe aquela tarefa que vai te tirar da zona de conforto? Comece por ela. Um exemplo pra você de como que eu aplico isso na minha vida. Quando eu tenho que gravar vídeos, né, geralmente eu gosto de fazer isso ou pela manhã ou logo no começo da tarde. Por quê? Se eu deixo pra gravar os meus vídeos à noite, muito provavelmente eu já vou estar muito cansada, eu vou estar com pouca energia, às vezes vão surgir imprevistos que vão me fazer querer procrastinar e depois deixar pra depois, e enfim, e não vou fazer o que precisa ser feito. Então, quando eu tenho esse compromisso na minha agenda, eu já faço logo que eu posso, para que eu tire isso da minha frente e que eu possa me dedicar em outras atividades que eu também tenho que fazer naquele dia, tá? Então, pense nesse momento, qual atividade você tem procrastinando por aí e qual atividade importante você já pode começar o dia de amanhã fazendo ela, para você tirar ela da frente, né? E você se sentir mais livre também e mais realizado. Agora, a sexta e penúltima dica é o que eu chamo de agrupamento de tarefas, né? A gente chama isso de batching. O que significa isso? E eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei na dica anterior, né, do começar pelo mais importante. O batching, o agrupamento de tarefas, consiste em você pegar tarefas parecidas no seu dia, que você tem para realizar, para fazer e executar, e colocar e fazer essas tarefas no mesmo espaço de tempo. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que recebe muitos e-mails nessa caixa de entrada, né, tá sempre com um monte de notificação, de pendências, coisas acontecendo ao mesmo tempo, ao invés de você começar o seu trabalho e parar a todo momento para você reagir àquelas questões que estão acontecendo à sua volta, comece a agrupar e fazer essas tarefas em horários específicos e faça elas ao mesmo tempo. Então, um exemplo de como eu fazia quando eu trabalhava na Microsoft. O meu trabalho, a minha função, eu acabava lidando com uma quantidade gigantesca de e-mails, né, no meu dia a dia. E aí, o que eu gostava de fazer? Ao invés de eu ficar toda hora parando o que eu estava fazendo para responder e-mails, às vezes importantes dos meus clientes, eu tinha horários específicos no dia para olhar para minha caixa de entrada. Então eu olhava às 9 da manhã, meio-dia e no final do dia ali por volta das 4 horas da tarde. Fazendo isso, eu estava sempre por dentro do que estava acontecendo à minha volta, se tinha alguma demanda na minha caixa e tudo mais, né? Eu não perdi essas informações porque eu estava sempre olhando para o meu e-mail, só que em horários específicos para eu não ficar perdendo o meu foco e me distraindo a todo momento. E eu conseguia responder o máximo de e-mails quando eu me dedicava para olhar para minha caixa de entrada. Então, ao invés de eu ficar respondendo um e-mail a cada vez que ele chegava, eu já respondia o máximo e isso já me livrava e me poupava muito do meu tempo ali no meu trabalho, né? Então, isso me ajudava muito. Como que eu aplico isso hoje no meu dia a dia? Eu faço muito essa técnica de batching e agrupamento de tarefas muito para coisas operacionais ou quando eu tenho que gravar vídeos. Eu gosto de gravar os vídeos tudo ao mesmo tempo porque eu otimizo o meu tempo, né? Eu gravo mais vídeos de uma vez só, ao invés de eu ficar todo dia ali parando para gravar alguma coisa e etc, porque o meu tempo não ia render e muito provavelmente eu não conseguiria me dedicar para as tarefas que também são importantes no meu negócio. Então, essa também é uma dica de ouro que você pode começar a implementar no seu trabalho, na sua vida pessoal, porque ela ajuda muito a otimizar o seu tempo e a facilitar a sua vida. E agora, por último e não menos importante, a gente vai para a sétima dica desse vídeo, que ela é muito importante também se você está buscando melhorar a sua produtividade, a sua gestão do tempo, ter mais tempo livre para as coisas que você quer realmente fazer na sua vida. Que é o seguinte: saiba celebrar as suas vitórias e os seus pequenos progressos no dia a dia. Então, uma coisa que eu vejo muitas pessoas às vezes trazendo no meu Instagram, né, e quando eu abro as minhas caixinhas de pergunta, é o seguinte:
poxa, Nadine, eu até planejo os meus dias, mas isso só me faz me sentir pior comigo mesma, porque eu planejo as coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e aí eu fico me culpando, eu fico muito frustrado no meu dia a dia, isso não funciona pra mim. E aí eu percebo que eu também já passei por isso assim na minha jornada, e uma das formas que eu encontrei de lidar melhor com isso é entender o seguinte: o planejamento, a ideia de você se planejar e se organizar melhor, é que você possa ser guiado por essas ferramentas, né? E não que você seja escravo delas, né? Então é muito importante a gente trabalhar um pouco a nossa mentalidade nesse sentido, para que quando você não consiga atingir 100% da expectativa do seu planejamento, você saiba lidar legal com isso. Porque isso não é motivo para você desanimar, se sentir frustrado consigo mesmo. Eu mesma, muitas vezes, apesar de ter mais facilidade com isso, já aplicar essa questão do planejamento há muito tempo na minha vida, ainda hoje, muitas vezes eu tenho um planejamento ideal e nem sempre as coisas saem como planejado por conta de imprevistos, outras urgências que vão surgindo no caminho. Às vezes eu preciso repriorizar as minhas demandas. Então, isso acontece muito. E se você não consegue ter essa flexibilidade, muitas vezes você vai se frustrar por coisas à toa, assim, ou obstáculos que estão surgindo, e isso pode ser muito ruim pra você, né, porque você vai se desmotivando aos poucos. Então, quando você tiver um dia em que, mesmo que você consiga fazer uma atividade importante, celebre isso, se dê uma recompensa e fale pra você mesmo: cara, que legal que você conseguiu fazer isso que você se propôs. Porque isso vai te trazendo mais motivação e mais disciplina para que você continue honrando com seus compromissos, continue tendo essa disciplina consigo mesmo, com as coisas que você se propõe a fazer, ao invés de você ficar se jogando para baixo. Se você só se joga para baixo, se você é muito duro consigo mesmo, isso só vai piorar e vai te fazer desistir dos seus objetivos e do seu planejamento, né? O que pode atrapalhar muito também a sua produtividade. Bom, esses foram alguns dos 7 insights que eu espero que tenham ajudado um pouco a clarear as ideias para você de como eu gerencio o meu tempo, técnicas que eu aplico no meu dia a dia, na minha rotina, no meu trabalho e tudo mais. Eu espero que esse vídeo possa ter trazido algumas ideias de que você também pode implementar no seu dia a dia. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, se você já conhecia alguma dessas técnicas também, deixa o seu comentário aqui no final do vídeo, que eu vou adorar saber como que é essa questão aí pra você. E bom, eu não posso deixar, de pedir a sua contribuição mais uma vez. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele vai mostrar pra mais pessoas, então não é por mim, é pelo canal. E se você acha que esse conteúdo é relevante e te ajudou de alguma forma, não esquece também de compartilhar com seus amigos, com seus colegas, para que a gente possa disseminar essa informação, e que a gente tenha cada vez mais pessoas produtivas, felizes e com mais qualidade de vida no geral, porque elas sabem usar o tempo delas ao seu favor, e que elas consigam ser produtivas sem pirar de uma vez por todas. Então é isso e te espero no próximo vídeo.